Senadora, o ex-presidente Lula já falou, caso eleito, em rever privatizações, a autonomia do Banco Central. Eu gostaria de entender qual é a sua ideia do Estado, qual é o tamanho, qual é o papel que o Estado deve ter. O necessário, Lafon. O Estado que nós precisamos nem é o mínimo nem máximo. Chega dessa questão de discutir ideologias de direita ou de esquerda. O que precisa é um Estado a serviço das pessoas, a serviço, inclusive entregando serviços de qualidade à população brasileira. E esse Estado necessário é aquele Estado enxuto. Nós temos que sim ter uma reforma administrativa, não essa que está na Câmara, essa precisa ser jogada na lata de lixo. Nós temos que rever a carga tributária de quem investe no Brasil, uma reforma tributária justa que garanta ao pobre pagar menos imposto e, portanto, não consumir mais não tributar mais no consumo, mais na renda e na propriedade, garantindo que quem pode mais contribua de alguma forma mais. Mas nós temos também que rever esse papel do Estado. Ao contrário do ex-presidente Lula, eu entendo sim que algumas privatizações são necessárias. O Estado tem que ter estatais para setores estratégicos e aquilo que for privatizado, é importante que se diga, são empresas deficitárias, são empresas que hoje, ao invés de darem lucros e dividendos para poder investir na saúde, na educação, na segurança pública e na habitação, consomem o pouco dinheiro que o governo federal tem e que poderia fazer políticas públicas. Então, privatizar as estatais que dão déficit, aquelas que não são da atividade típica do Estado, para que esse recurso, e isso é importante dizer, não vá para pagamento de juros. Isso é verdade, como aconteceu no passado, porque era uma outra realidade, lá era necessário, mas que ele vá direto, na veia dos municípios, para que possamos construir, repito, casas populares, investir em creches, em escolas e mesmo naquilo que é elementar para a população brasileira e que está fazendo tanta falta, tem recurso também para a área de cultura, de lazer, praças públicas, enfim, com as privatizações é possível investir bem naquilo que a população quer e precisa. Petrobras, Eletrobras, os bancos federais, a senhora acha que isso tudo poderia ser privatizado? Não. Eu sou contra a privatização dos bancos públicos de uma forma muito objetiva. Quem faz fomento, quem estimula o setor produtivo do Brasil é o Banco do Brasil. Ele que está ali nos fundos constitucionais para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele que financia com carência e juros baixos o agronegócio brasileiro, que é o único que consegue ainda salvar a balança comercial no Brasil. Então, as linhas de crédito do Banco do Brasil são fundamentais para o fomento e desenvolvimento, da mesma forma a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é a única que consegue, a fundo perdido, garantir casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Da mesma forma que tem ali o Banco do Auxílio Brasil, dos direitos trabalhistas, né, dos encargos que hoje a Previdência e o poder público têm que ter em relação àquele trabalhador que excepcionalmente está passando por alguma dificuldade. Da mesma forma o BNDES. A única coisa que é importante fazer é que os bancos públicos se tornem mais eficientes, que o BNDES não tenha o S de social só na sigla, que ele efetivamente seja um banco que não só dê bolsa empresário como fez no passado, né, e foram mais de 200 bilhões de reais, mas que ele efetivamente abra a linha de crédito para o empreendedorismo social, para as comunidades, né, para as favelas, para que aquele empreendedor que não tenha condições de ter um financiamento no banco possa ter um financiamento patrocinado por um banco que o próprio nome diz, é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Então, eu sou contra a privatização dos bancos públicos, como também sou contra a privatização da Petrobras. A Petrobras só tem que se tornar cada vez mais eficiente para que tenha cada vez mais dividendos. Nos últimos anos, no governo passado, especialmente no governo do PT, nós vimos o que aconteceu. Hoje, agora, pela primeira vez em algum tempo, nós conseguimos, depois do governo Temer, que ajustou as contas, que colocou a Petrobras nos eixos, pela primeira vez esse ano vimos passado que a Petrobras gerou só de dividendos, fora o fundo social que vai para a saúde e meio ambiente, gerou 20 bilhões de reais. É dinheiro livre que vai para os cofres da União para investir em políticas públicas.